Olá pessoal, essa é a aula do capítulo 9 do CCNA1 Routing and Switching, Introdução às redes. Tá? O capítulo 9 é sobre a divisão de redes IP em sub-redes. Juntamente com o capítulo 2 e 8, o capítulo 9 é um dos capítulos mais importantes do CCNA. Esse assunto vai acompanhar vocês em todos os outros cursos de redes que vocês forem fazer. Vocês têm que estar com isso aí bem consolidado. Okay? Em que consiste o capítulo 9? Bom, a gente vai estudar a divisão de uma rede IP versão 4 em sub-redes, como é que a gente faz o endereçamento dessas sub-redes, okay? E também a divisão em sub-redes no caso do IPv6. Okay? Bom, primeiramente é importante falar qual é a importância, quais são os motivos pelos quais a divisão em sub-redes é importante. Tá? Bom, uma rede muito grande, sem ter divisões, tá, pode causar algumas sobrecargas na rede. A rede fica com muito broadcast. Né? Então essa é uma das razões principais para você dividir uma rede grande em sub-redes menores. Tá? O segundo motivo também importante é uma questão organizacional, para você organizar as coisas, tá? Até de forma mais segura. Você, por exemplo, um departamento da empresa você coloca numa sub-rede, o outro departamento em outra sub-rede, né? E assim você consegue dividir administrativamente a rede. Tá? A parte de firewall, a parte de monitoramento e a parte de segurança de rede fica facilitada quando você tem sub-redes. Okay? E o terceiro motivo, né, tem vários motivos, estou citando só os três mais importantes. O terceiro motivo é que os endereços IPs que são válidos, os endereços IPs que circulam na internet, tá, eles têm um preço, eles são caros. Né? Então, quando um provedor tem um bloco de endereços para distribuir, tá, essa distribuição, se ele der o bloco inteiro, por exemplo, 256 endereços para um cliente só, isso aí pode ficar muito caro para o cliente. Então você divide em sub-redes para quê? Para você dividir esse custo também. Tá? Então, em vez de dar os 256 endereços, né, para um cliente só, você divide, dá 16 para um, 8 para outro, 4 para outro, tá certo? E você divide a tua rede, torna ela mais eficiente, tá certo? Então são mais ou menos esses os motivos. E aqui esse esquema mostra uma rede sem sub-redes, tá certo? Então, a parte de administração da empresa está na mesma rede da parte de produção, que está na mesma rede da parte dos visitantes, olha só, é a mesma rede, olha a questão de segurança aí, né? No momento que você divide em sub-redes, você tem o quê? Você tem essa rede agora, a administração numa sub-rede, a produção numa sub-rede diferente e os visitantes numa terceira sub-rede diferente. Tá? Para você poder dividir em sub-redes, é necessário entrar agora o outro dispositivo intermediário, que é o roteador. Tá? Antes você tinha só o switch, né? E agora você precisa do roteador para poder fazer a comunicação entre as sub-redes. Okay? Muito bem, vamos estudar aí dois casos. Tá? Primeiro caso, a gente vai dividir uma rede grande em sub-redes menores, mas todas elas de tamanhos iguais. Tá certo? E o segundo caso, mais geral, é quando eu pego uma rede grande e divido essa rede em pedaços não necessariamente iguais. Tá legal? Que a gente chama de VLSM. Então vai ser divisão de sub-redes com máscaras de comprimentos diferentes. Tá? Primeiro caso, divisão de uma rede em sub-redes de tamanhos iguais. Vamos lá. Primeiramente, gente, dividir em sub-rede é a mesma coisa que cortar uma pizza, fatiar uma pizza. Né? Quem já teve experiência de fatiar uma pizza, a não ser que a pessoa seja muito metódica, né?
ela vai fatiar a pizza assim. Ou ela come a pizza inteira, ou se ela está com um colega, vai dividir ao meio. E a próxima divisão não vai ser em 3 pedaços, vai ser em 4. Porque é mais fácil. Né? E a próxima divisão não vai ser em 5, 6, 7, vai ser em 8 pedaços. Tá? E assim por diante. Então, na hora que eu divido uma pizza, eu divido essa pizza obedecendo essa regra. Sempre dividindo ao meio, dividindo ao meio, dividindo ao meio, dividindo ao meio. Né? E aí, sub-redes é exatamente a mesma coisa. Tá? Sempre eu divido em pedaços, de modo que eu vou ter um número de sub-redes que é sempre uma potência de 2. Então eu divido em 2 pedaços, ou então eu divido ao meio, vai dar 4 pedaços, ou então eu divido ao meio, vai dar 8 pedaços, 16 pedaços, 32, 64, 100, e assim por diante. Tá? Cada um desses números é uma potência de 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e etc. Tá? E aqui não se pode dividir uma rede em 3 pedaços iguais ou em 6 pedaços iguais, por exemplo. Tá certo? Sempre você tem que dividir desse jeito aí. 2 elevado a alguma coisa. Essa é a primeira regra, é a regra básica, que ninguém pode esquecer. Tá? Então, qual é a técnica para a gente dividir em sub-redes? Primeiro, o endereço IP não tem a parte de rede e a parte de host. Tá certo? Então, geralmente, quando você recebe, como administrador de uma rede, quando você recebe um endereço IP de um provedor, por exemplo, você não pode mexer na parte de rede. A única parte que você pode mexer é a parte de host. Tá certo? Então, qual é a malandragem? O que é feito? Né? Você pega emprestado dessa parte de host que você tem direito de mexer, você pega emprestado alguns bits e transforma em parte de rede. Tá certo? Desse jeito, transformei em parte de rede. Desse jeito, eu vou poder criar as sub-redes. Esses bits emprestados, por exemplo, digamos que eu pegue S bits emprestados, tá? Eles vão dar origem a 2 elevado a S sub-redes. Tá certo? E aí, de forma que, de maneira resumida, né, para dividir uma rede em M sub-redes iguais, o prefixo vai acabar sendo, de cada sub-rede, né, vai acabar sendo o prefixo que era da rede mesmo, aumentado de um valor S. Tá? De modo que sempre eu vou ter um número de redes M igual a 2 elevado a S. Vamos sair um pouquinho dessa teoria, né? Vamos ver em números como é que é isso. Né? Por exemplo, todo endereço tem 32 bits, IPv4, não é isso? Então, digamos que eu tenho um endereço de 32 bits, mas com prefixo /24. Em binário, a gente pode representar assim, ó, 24 N's de network e 8 H's de host. Tá certo? Aí, digamos que você tem uma demanda que você precisa dividir em 8 sub-redes. Tá certo? Como é que você faz isso? Você tem que emprestar quanto? 3 bits. Por que 3 bits? Porque 2 elevado a 3 igual a 8. Tá? Aí, os endereços IPv4 das sub-redes vão ficar assim. Ó. Primeiro, a máscara, o prefixo vai aumentar de 24 para 27. Ó. São os 24 que já tinham, mais 3 bitzinhos que você pegou emprestado. Então, cada uma das 8 sub-redes vai ter o prefixo /27. Tá certo? E os endereços vão ficar assim, ó. Esses daqui, ó, de cima vão ficar fixos e o Hzinho vai variar em cada sub-rede. Tá certo? E aí, de sub-rede para sub-rede, esses 3 Szinhos vão variando. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim que a gente divide sub-rede. É só isso. Tá? Então, dividir em sub-rede, no fundo, é o quê? Pegar bits emprestados, né, que não estavam no prefixo da rede grande, para a rede menor. Tá? Para as sub-redes menores. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. É interessante, se você está assistindo essa gravação, depois da explicação, dar uma pausa e tentar fazer. Né? Então, digamos, você tem uma rede, esses são os prefixos da rede grande, tá certo? Você tem uma rede /24. Você quer dividir ela em 16 sub-redes. Como é que vai ficar o prefixo de cada uma das sub-redes? Então, dá uma pausa agora,
né? Dá uma pausa agora e tenta fazer esse exercício. Vamos às respostas? Olha lá, ó. 1/24 para dividir em 16 pedaços, eu tenho que pegar 4 bits emprestados. Tá certo? Por que 4 bits emprestados? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, o prefixo vai ser 28. Por que 28? Porque 24 mais 4 vai dar 28. Tá certo? Outro. /16 para eu dividir em 1024 sub-redes. 1024 sub-redes é 2 elevado a 10. Logo, o prefixo de cada uma das 1024 sub-redes vai ser /16 mais 10, ou seja, /26. E assim por diante. Tá certo? Vocês têm aí a subnetcalculator.com, através da qual vocês podem fazer várias tentativas, tá? Várias configurações aqui, tá? E aí vocês vão ver, vão testar, né? As várias divisões de várias redes em sub-redes e tal. Aqui tem redes de classe A, classe B, classe C, tá vendo? Essas 3 redes você pode variar esses bits que você pega emprestado. Esses subnet bits aqui são os bits que você pega emprestado, tá? E essa aqui é a máscara que ficou. Eu peguei até o exemplo do 9216801, que eu acabei pegando 3 bits emprestados. Então a máscara de subrede vai ficar /27, tá? E eu vou ter 8 subredes, tá certo? Então, vocês podem aí variar aqui para testar isso aqui. Muito bem. Agora, quantos hosts vai ter em cada uma dessas subredes? Então, a gente já aprendeu a emprestar bit, né? E 2 elevado a esses bits emprestados dá o número de subredes. Agora, quantos hosts, quantas máquinas, no máximo, eu vou poder colocar em cada uma dessas subredes, né? A resposta é também simples, né? Se você tem aquele esqueminha, né, que a gente separa o N, o S e o H, esse esqueminha aqui, né? Se a gente, por exemplo, esse caso aqui, ó, quantos Hs sobraram? 1, 2, 3, 4, 5 Hs. Tá? Então, cada subrede só vai poder ter 5 bits para host. Tá? Então, o número de endereços que eu vou ter é 2 elevado a 5. Tá? E o número de hosts que eu vou ter é 2 elevado a 5 menos 2. Vamos ver isso aí. Ó. O número de endereços possível sempre vai ser 2 elevado a h. Né? E o número máximo de hosts vai ser esse 2 elevado a h menos 2. Por que menos 2? Porque você tem que, toda subrede, você vai ter que ter um endereço para a rede, que é o primeiro, e um endereço para broadcast, que é o último. Tá? E esses 2 endereços não podem endereçar a máquina. Eles são, se você tentar, por exemplo, colocar esse endereço num computador, ou num roteador, ou num switch, vai dar erro. Você não consegue colocar. Porque o primeiro e o último endereço de uma subrede são sempre reservados. Então, você vai ter um máximo de máquinas igual a 2 elevado a h menos esses 2. Eu não posso esquecer de tirar esses 2. Tá? Exemplo, exercício. Tá? De novo, vou explicar. Né? Você tem, por exemplo, o prefixo da subrede, já está aqui, tá certo? Por exemplo, 1/28, 1/26, 19. Esse é o prefixo da subrede. Né? Aí vocês vão ver quantos bits para host vai ter. Tá? Ora, se você tem 1/28, o total são 32 bits, quantos vão sobrar para host? Aí você calcula, né? Depois, qual o número de endereços que eu vou ter? 2 elevado a h, né? E depois, qual o número máximo de hosts? Vou ter que subtrair 2. Então, dei uma pausa agora para tentar fazer esse exercício. Vejamos as respostas. Né? Então, o /28. O /28 é o prefixo da subrede. Como o endereço inteiro tem 32 bits, 32 menos 28 sobram apenas 4 bits para host. Tá? Com 4 bits para host, 2 elevado a 4 vai dar 16. Então, são 16 endereços no total que eu tenho para essa subrede. Daí, eu só vou poder usar quantos? 16 menos 2, 14 máquinas, 14 hosts eu posso ligar nessa minha rede. Tá? Vamos ver o /26. /26 é o prefixo da subrede
Então, 32 menos 26 vai dar 6 bits. Tá? 2 elevado a 6 são 64 endereços possíveis em cada uma das subredes. Tá? Logo, 64 menos 2, 62 máquinas, 62 hosts que eu vou poder ligar na minha subrede. Tá? E assim por diante, os outros seguem a mesma linha. Muito bem, então já vimos quantas subredes eu vou ter pedindo os bits emprestados. Já vimos quantos endereços eu vou ter e quantas máquinas eu posso ter em cada subrede. E aí eu preciso, por último, ver o quê? Quais vão ser esses endereços? Né? Tudo bem, eu tenho 14 endereços que eu posso usar, mas quais são eles? Tá certo? Então, faz parte da divisão de subrede você determinar que endereços serão esses. Ok? Muito bem. Considere uma rede X, dividida nas subredes 0, 1, 2, 3, etc. até M, todas elas do mesmo tamanho. Então, as subredes do mesmo tamanho. Tá? Se eu tiver T endereços por subrede, como é que vão ficar os endereços das subredes? Bom, o primeiro endereço é o mais fácil de todos, que a gente chama de subrede 0. Tá? É o próprio endereço da rede grande. Tá? Então, se a rede grande, por exemplo, for 192.68.1.0/24, eu dividi em 8 pedaços, vai virar /27, como a gente viu. A primeira subrede vai ser o quê? Vai ser 192.168.1.0/27. Tá? A segunda subrede, o que eu faço? É só eu somar, né? É só eu somar aquele númerozinho, que é o tamanho da subrede. Né? Aquele númerozinho que a gente aprendeu a calcular, 2 elevado a h, lembra? No exercício anterior? Muito bem. Basta eu somar esse númerozinho, eu tenho a subrede número 1. Tá? Somando de novo o mesmo pedacinho, eu tenho a subrede número 2. Tá certo? E assim por diante. Ok? Vamos ver um exemplo. Aquele mesmo que eu falei para vocês, o 9268.100.0/24. Divido em 8 subredes. 8 subredes são 3 bits emprestados. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Nós já vimos isso. O prefixo das subredes fica 24 mais 3. Nós já vimos isso também. Vai ficar /27. Bom, e o número de bits que vai sobrar para host? O número de bits que sobra para host é 32 menos esse 27 aqui. São 5 bits que sobram para host. Logo, o tamanho da rede, o tamanho de cada subrede vai ser 2 elevado a 5, que são 32 endereços. Tá? E daí? Bom, os endereços subrede vão de quanto em quanto? De 32 em 32. Se o tamanho da subrede é 32, né? Olha só como é que ficam os endereços. O primeiro fica 192.168.100/27, que é o próprio endereço da rede grande, só muda a máscara. O segundo eu vou somar 32, o terceiro mais 32 e assim por diante, até chegar no último, que é 224. Tá claro, gente? Então é simples, né? Se você sabe o tamanho da rede, e que tamanho é esse? 2 elevado a h, né? Você vai saber de quanto em quanto que você vai ter que ir para você endereçar as subredes. Tá certo? Ok. Faixa de endereço de uma subrede. Né? Bom, eu determinei agora o que eu determinei naquela tabelinha ali. Eu determinei o endereço das subredes. É aquele primeiro endereço que eu não posso usar em nenhum host, sabe qual é? O endereço de rede. Tá certo? Ou seja, o endereço de subrede de cada uma das subredes. Bom, e os outros? Bom, os outros endereços. Bom, o primeiro endereço é o próprio endereço da subrede mais um. É o primeiro, né? Tá certo? E o do broadcast? O broadcast é o último. Se é o último, ele vai ser o da próxima subrede menos 1. Nesse caso vai ser 31, tá certo? O primeiro vai ser ponto 1 e o de broadcast vai ser 31. Por quê? Porque é o da próxima rede menos 1. Tá certo? Então, o que eu tenho que somar o tamanho da rede e depois subtrair 1.
E o último endereço que eu posso usar em algum host vai ser esse mesmo de broadcast menos 1. Tá claro? Vamos ver aí para o problema anterior como é que fica, né? Eu tenho aqui, ó, 192.168.100.0 barra 26. Esse é o endereço da subrede. Tá? Esse endereço da subrede, eu peguei uma subrede aqui e dividi em 4, não botei barra 27, não botei barra 26 para poder ficar menorzinho, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, já dividi para vocês essa rede em 4 pedaços. Está aqui a solução, tá certo? Barra 26. Então você tem a ponto 0, ponto 64, ponto 128, ponto 92. Como é que vai ficar o primeiro endereço aqui? Como é que vai ficar o endereço de broadcast? Faz assim primeiro. Primeiro você faz o primeiro endereço, depois você faz o de broadcast. E depois, como é que vai ficar o último endereço? Dá uma pausa agora e tenta fazer. Vamos ver a solução? O que eu tenho aqui? Eu tenho que o primeiro endereço ficou esse ponto 0 mais 1, ponto 1. O broadcast ficou o seguinte, 64 menos 1, que é 63, tá certo? E o último endereço ficou esse broadcast, que é 63 menos 1, que é 62. Vamos ver o próximo. 64 mais 1, 65 dá o primeiro endereço. A próxima rede não é 128? Menos 1, 127 deu o broadcast dessa rede aqui. Subtraio esse 27 de 1, obtenho 126, que é o último endereço dessa subrede. E assim por diante. Ok? Muito bem, então nós já temos todos os dados na mão para resolver os problemas. Já sabemos calcular o número de subredes, já sabemos determinar quais são os endereços de cada uma dessas subredes, já sabemos calcular o tamanho de cada uma das subredes, o número de hosts que eu posso ter no máximo em cada uma dessas subredes, e já sabemos também determinar todos os endereços possíveis que eu posso aplicar nessas subredes, tá certo? Com isso eu já posso resolver os problemas de subrede, quais sejam. Tá? Primeiro tipo, né? Esse primeiro tipo de problema é um problema que você tem um número de subredes que você quer, tá certo? Então o problema ele te dá o número de subredes que ele quer e manda você fazer o seguinte, olha, coloca em cada uma dessas subredes o máximo de endereços que você puder pôr, tá certo? Isso coincide em dizer o seguinte, digamos que eu tenho uma rede grande, eu quero dividir em 8 subredes, tá certo? Se eu vou usar o máximo de endereços possíveis, essas 8 subredes vão me dar o quê? Vão me dar a rede inteira. Pensa numa pizza, né? É como se eu dividisse em 8 pedaços iguais, mas que os 8 pedaços somados dessem a pizza inteira. Então esse é o tipo de problema número 1. Outro tipo de problema é que eu não necessariamente preciso usar a pizza inteira. Tá? Eu quero economizar pizza. Tá certo? Como é que eu faço isso? Ele dá um número de hosts que eu tenho que ter em cada subrede. Ele já me dá. Eu não quero usar o máximo. Digamos que eu tenha 4 subredes, mas eu quero usar nelas apenas 16 endereços em cada uma, ou 14 endereços em cada uma. Tá certo? Aí você tem mais ou menos como calcular isso também. Então, nesse segundo caso, não necessariamente você vai usar, entre aspas, todas as fatias de pizza. Tá? Você vai maximizar ali, você vai tentar otimizar aqueles endereços, de modo que até sobre para você usar posteriormente. Tá certo? Então, são esses dois tipos de endereço. Um, eu vou usar tudo, e outro eu vou otimizar. Tá claro? Beleza, vamos ver o tipo 1. Como é que a gente faz, né? Ou seja, o que é o tipo 1? É dado o número de subredes desejado. Se você tem o número de subredes desejado, e eu sei que esse número tem que ser 2 elevado a S, onde S é o número de bits que eu pego emprestado, lembra? Né? Eu vou ter que arredondar. Por exemplo, eu quero dividir em 10 subredes. Aí você vai dizer para o cara, não, você não pode 10. Só pode 16. Eu vou te dividir em 16 pedaços. Mas não podia dividir em 8? Bom, se eu dividisse em 8, não ia dar menos, né?
Então sempre tem que dividir num número que é 2 elevado a s, mas que seja maior. Eu arredondo para cima. Tá certo? Ok? Então dou uma arredondada, de modo a ele virar uma potência de 2. Virou essa potência de 2, eu pego essa potência, esse expoente s, né? E faço o seguinte, o prefixo da subrede vai ser o quê? O prefixo da rede dada, né? Mais o s, como a gente já viu, né? Então, se, por exemplo, eu tenho 1/24, eu divido em 8 pedaços, né? Eu sei que 8 é 2 elevado a 3. Então, o prefixo de cada uma das subredes vai ser 24 mais 3, que vai ser 27. Tá claro? Então, de posse do prefixo, eu calculo todos os endereços. Acabou a história, né? Muito simples. Exatamente usando as mesmas técnicas que eu já usei até agora. Vamos lá ver. Esse exemplo aqui, ó, 172.31.10.0 barra 24. Eu quero dividir em 5 subredes. Aí você vai dizer para o patrão assim, olha, 5 não dá. Eu vou ter que arredondar esse número para cima para 8, porque 8 é 2 elevado a 3. Esse 16 está errado aqui, é 8 na verdade, né? É 2 elevado a 3. E aí você tem o quê? Ok, já está corrigido. Então, 8 é 2 elevado a 3. E aí você tem o S. É quanto? Quanto é que é esse expoente? 3. De modo que o prefixo, que era barra 24 aqui da rede grande, cada subrede vai ser barra 27. 24 mais 3. Ok? E o número de bits de host na subrede? Bom, se eu tenho barra de 27 em cada subrede, 32 menos 27, sobram 5 bits para host. Certo? 5 bits para host, eu tenho 2 elevado a 5, 32 endereços possíveis. 32 endereços possíveis para cada subrede. Tá? E aí, quantas máquinas eu vou poder ter em cada subrede? 30. Então, esse número de máquinas por subrede é uma consequência, é o número máximo de máquinas que eu tenho na minha subrede. São 30. Tá? E aí, subredes como é que ficam? Bom, a primeira, a subrede 0, fica igualzinha à grande, ó, 172.31.10.0 barra 27. A segunda, 172.31.10.32 barra 27. Certo? Depois, 172.31.10.64, que é 32 mais 32 dá 64, barra 27. Assim por diante até a última rede, 224 barra 27. Tá? Cada rede, subrede, terá o máximo de endereços possível, nesse caso, 32, dos quais eu só vou poder usar 30, que o primeiro e o último é rede broadcast. Certo? Entendido? Não é difícil, né? É tranquilo, é só usar a regrinha que a gente vai resolvendo o problema. Né? Então, dá uma pausa agora, abre o currículo, tá? E pega o exercício 9146, tá? Que é justamente a divisão em subredes de tamanhos iguais. E além de subdividir em tamanhos iguais, você ainda vai configurar os roteadores, os hosts, para que eles entrem nesse esquema de subrede. Ok? Muito bem. E o tipo 2? Né? O tipo 2 é aquele que é dado o número desejado de hosts por subrede. Tá certo? Então, nesse caso, eu digo, olha, eu quero que tenham 4 subredes, cada subrede tenha 10 endereços, 10 máquinas. Tá certo? Aí você aí vai dividir de um jeito a otimizar o melhor uso desses endereços que você tem. Tá certo? Então, qual é a técnica para resolver esse problema? Eu pego o maior desses números, tá certo? Eu vou dividir a subrede em tamanhos iguais, lembre-se, né? Então, o que eu tenho? Se eu quiser 10 máquinas numa rede, 16 máquinas na outra, 20 máquinas na outra e 3 máquinas na outra. Se eu tenho que dividir em tamanhos iguais, eu vou ter que pegar aquela de 20 como referência. Todas vão ficar de tamanho 20. Tá certo? Não tem jeito. Ok? E aí, como é que fica isso? Eu pego o maior desses números, somo 2, claro. Ah, eu quero 10 computadores. Tudo bem.
Eu vou somar 2 para dar 12, por quê? Porque eu tenho que ter 12 endereços para poder atender 10 computadores. Eu tenho o primeiro e o último, rede broadcast, tá certo? O que der arredonda para 2 elevado a h, tá certo? 2 elevado a s, desculpe, não é isso? Desculpe, 2 elevado a h mesmo, que é um número de bits de host, tá certo? E o prefixo eu faço engenharia inversa, né? O prefixo vai ser 32 menos esse h. Ok. De posse do prefixo, eu calculo os endereços das subredes. Okay? Vamos ver um caso prático? Digamos que eu tenho aqui ó, 192.168.200.0/24. Eu tenho que dividir isso em 4 subredes. Aí foi dado para você que essas 4 subredes, cada uma tem que ter, olha quantas máquinas. A primeira tem que ter 24 máquinas, a segunda subrede 22 máquinas, a terceira 12 máquinas e a quarta 10 máquinas. Tá? O que eu faço? Pego o maior número de máquinas que eu tenho, que é 24, e somo 2. Vai dar o quê? 26. O resultado eu arredondo para 2 elevado a h. Tá certo? 2 elevado a h. 2 elevado a h, eu pego, faço o seguinte, 26 vai se transformar em 32. 32 é 2 elevado a 5. Logo, o h virou 5. Tá certo? Então, eu preciso o quê? De 5 bits de host. Tá certo? De posse dos 5 bits de host, eu faço engenharia reversa. Aqui, ó, 32 menos 5 vai me dar o prefixo de subrede, /27. Logo, os endereços de subrede vão ser, o primeiro vai ser, o endereço 0 vai ser o mesmo da rede grande, o 92.168.200.0. O segundo vai somar 32.32.64.96 e assim por diante. Tá certo? No caso, só 4 mesmo, 0, 32, 64, 96. As outras 4 subredes que sobraram vão ficar o quê? Para futuras expansões. Ok? Para futuras expansões. Beleza. Agora vocês podem fazer o exercício seguinte, 9.1.4.7. Dá uma pausa aqui, abre lá o NetAcad e aí vocês façam esse exercício do Packet Tracer, é muito importante. Tá? Que é dividir em subrede, mas agora levando em conta o número de hosts por subrede, não mais como era no caso 1, o número de subrede desejado. Ok? Beleza. Bom, com isso a gente termina o caso 1. Vamos para o caso 2, que a gente tem VLSM, ou seja, divisão de uma rede em subredes de tamanhos diferentes. Tá legal? Vamos ver como é que a gente faz isso. Vocês vão ver que fazer isso não tem mistério algum. Tá? Fazer isso é simplesmente aplicar tudo aquilo que a gente já aprendeu até agora, só que várias vezes, repetidas vezes. Ou seja, fazer a divisão que a gente sabe fazer, só que repetidas vezes. Tudo bem? Como é que a gente vai ter isso aqui? Né? Primeiramente, o VLSM é o acrônimo de Variable Length Subnet Masking. Ou seja, eu dividir em subredes de máscara de tamanho variável. Ok? Bom, com o VLSM, o que eu posso ter? Eu posso ter prefixos diferentes para cada uma das subredes. Eu não preciso mais dividir tudo igualzinho. Tá? E por que eu faço assim? Economizar endereço IP. Tá certo? Antigamente, quando não tinha falta de endereço IP, eu não usava essa técnica. Eu dividia em tamanhos iguais, eu usava quantas redes eu queria. Tá certo? Mas agora que eu preciso economizar endereços, eu tenho que fazer uso dessa técnica. Tá? Então, como eu já disse para vocês, é muito simples, basta dividir várias vezes em partes iguais. Ou seja, dividir em partes diferentes é dividir várias vezes em partes iguais. Vou dar um exemplo para você. Você tem uma pizza. Você divide em 4 pedaços. Tá certo? Chega mais uma pessoa, o que você faz? Você pega um dos pedaços e divide ao meio. Tá certo? Então você dividiu a rede tudo bem em 4 pedaços, mas um dos pedaços você dividiu ao meio. E o outro pedaço? Bom, o outro pedaço você divide em 4. E o último pedaço eu divido em 8.
ficaram tamanhos diferentes. Mas eu sempre dividindo, sempre na hora de dividir, eu tenho que levar 2 elevado ao número que eu quiser. Tá certo? 2 elevado a s, sempre. Tá certo? Então, dividi em 4 pedaços, 2 elevado a 2. Depois eu peguei o primeiro pedaço e dividi em 1, 2 elevado a 1. Desculpe, dividi ao meio, 2 elevado a 1. Depois peguei o terceiro pedaço e dividi em 4, 2 elevado a 2. O último pedaço dividi em 8, 2 elevado a 3. Tá certo? E assim eu posso ir dividindo a minha rede. Tá? Vamos aprender através de exemplos. Então, digamos que eu tenho essa rede aqui, 192.168.100.0/24. E ela tem que ser dividida assim, ó, subrede A, B, C, D e E, nesses tamanhos aqui, número de hosts aqui, ó, 100, 50, 25 e 2. Um detalhe importante, tá? Uma observação super importante, anotem no caderno, é o seguinte. Toda vez que você vê um problema desse tipo e por acaso isso daqui não aparece em ordem decrescente, coloque em ordem decrescente. Tá? Você sempre, quando você faz VLSM, tá? As suas subredes têm que ir da maior para menor. Ou seja, a primeira subrede vai ser aquela maior de todas. A segunda subrede eu vou dividir o outro pedaço grande em alguns pedaços. Tá certo? A terceira subrede vai ser menor ainda que a segunda. E assim por diante. Tá certo? Eu tenho que colocar em ordem isso aqui. Essa tabelinha tem que ser numa ordem decrescente. Senão o problema dá errado. Tá certo? Muito bem. Determine as máscaras de cada uma das subredes, de forma a otimizar a distribuição de endereços IP. Determine os endereços das subredes. Ok? Então, para determinar a máscara e para determinar os endereços, é exatamente igual como eu já fiz até agora. Só que vou ter que fazer o quê? Várias vezes. Tá certo? Vamos lá. Primeira subrede. Eu não preciso de 100 hosts. Tá certo? Eu tenho que somar 2 para levar em conta o primeiro e o último, rede broadcast. Né? E aí eu arredondo para quem? Eu arredondo para 2 elevado a s. Que vai dar, nesse caso aqui, 102 eu arredondo para 128, que é 2 elevado a 7, tá certo? E aí, como é que vai ser esse número de hosts H? O número de bits que eu peguei que sobraram para o host são 7, tá certo? 32 menos 7 vai dar o comprimento do prefixo, que é barra 25. Né? E eu faço a mesma coisa para a rede B. Tá? Na rede B, eu tenho 50, vou passar para 52, que vai me dar 2 elevado a 6, que é 64. O número de bits de host é 6, 32 menos 6 é o barra 26, que é da subrede. E assim por diante. Tá? Eu determinei o quê? Que a primeira rede vai ser barra 25, a segunda vai ser barra 26, a terceira barra 27, a outra barra 29 e a última barra 30. Tá? A determinação das faixas de endereço utilizáveis em cada subrede é idêntica ao caso 1. É a mesma coisa. Tá? Como é que é feita? Não tem a rede A aqui que eu preciso de 128 endereços? Tá? Então, o endereço de rede dela vai ser o endereço 0, que é o mesmo da rede grande, certo? Esse 92.168.100.0, né? Barra 25. Por que barra 25? Eu tenho aqui barra 25. Né? E aí, a próxima rede? Bom, a próxima rede vai ser essa 0 aqui mais 128, que deu aqui. Tá certo? Já, bom, a segunda subrede vai ser então 128. Por que 128? Porque é 0 mais o tamanho da rede A. Vai dar a segunda rede, 128. Tá? Essa 128 vai ser barra 26, do jeito que a gente viu aqui, barra 26, tá certo? E aí? E a próxima? A próxima é 192. Por que 192? Porque é 128 mais 64, vai dar 192. E o prefixo dela? O prefixo dela é 27, né? Tamanho 32, prefixo 27. Beleza. A próxima vai ser 192 mais esse 32 aqui, que vai dar 224. Barra 29, que a gente já viu que deu barra 29, o tamanho da rede é 8.
O tamanho da rede sendo 8, 224 mais 8. Então, 224 mais 8, que vai dar 232. Tá certo? Ok? Barra 30, que era justamente o prefixo dessa subrede. Certo? Então, dividir em subredes é tranquilo, desde que eu tenha tudo aqui em ordem, tá? Tem que estar em ordem. Né? Bom, de posse dos endereços, tanto faz dividir em redes, subredes iguais, ou subredes com tamanho de máscara variável, tanto faz, né? Dividir em subredes, né, implica em você ter uma faixa de endereços para usar. Né? Ou mesmo se eu não divido em nada, se eu uso uma rede grande, né? Qualquer rede eu tenho que planejar. Tá? Por exemplo, do endereço de tanto a tanto eu reservo para um tipo de máquina. Do endereço de tanto a tanto eu reservo para um outro tipo de máquina. E assim por diante. No caso, essa tabelinha dá um exemplo aqui. Ó. Digamos que eu tenho uma rede, o 92.168.1.0/24. Então eu reservo aqui do ponto 1 até o ponto 229 para computador normal. Tá? Geralmente, quem vai dar o endereço para esse computador normal é um servidor de DHCP. Tá certo? Já para os servidores, eu reservo dos endereços ponto .230 até ponto .239 só para servidor. Geralmente, esses endereços são colocados o quê? Manualmente. Tá? Igualmente para impressoras. Posso reservar também uma faixa de endereços para as impressoras. Tá? Esses endereços também devem ser fixos. Os dispositivos intermediários, que são, leia-se, roteador e switch, tá certo? Também reservo alguns endereços para eles. E esses endereços são colocados também manualmente. Tá? E o endereço do gateway padrão, obviamente, que é o roteador de borda, que vai ser o endereço. Geralmente ou é o primeiro ou é o último. Tá claro? Então esse aí é que a parte de endereçamento IP é essa, ok? Muito bem. Aqui tem um exercíciozinho do Packet Tracer também sobre o VLSM, tá certo? Em que vocês vão poder exercitar aí na prática o projeto de uma rede com máscara de tamanho variável. Façam então, dá uma pausa agora na gravação e façam o exercício 9215. Ok. Agora chegou a hora da divisão em subredes com redes IPv6. Depois de todo esse trabalho com rede IPv4, vocês vão ver como é que o IPv6 facilitou a nossa vida. Dividir em subredes em IPv6 é muito, mas muito fácil. Tá certo? Por quê? Porque eu não tenho essa coisa de tamanho do prefixo variável, ficar economizando endereço, não tem nada disso. Tá certo? Já por natureza, foi reservado já no IPv6 uma faixa de bits para a subrede. Ou seja, do bit 48 até o bit 64, portanto, 16 endereços, 16 bits, né, foram reservados para subredes. 16 bits a gente sabe que são 4 algarismos em hexa, né? 4 algarismos em hexa. Como é que eu faço para dividir em subredes? Gente, é simples. A subrede 0 vai ser 0000, sempre. E a subrede 1? 0001. A subrede 2? 0002. E assim por diante. Então, é como se as subredes já estivessem prontas. Eu só vou atribuindo valores a esse exteto aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto exteto. Tá? Esses 3 primeiros extetos é o provedor que me dá. Esses extetos aqui, eu administro eles, tá certo? De modo a colocar a subrede que eu quiser. E tem tanta subrede, gente. Tem gente que coloca, ó, rede A, rede B, rede C, rede D, rede E, rede F. Tá certo? Tem letra, né?
e assim por diante, gente. Então é muito simples dividir em subredes em IPv6. Não tem nem, só tem slide, né? Tem isso aqui que é a topologia que vai ser usada, né? No caso aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 subredes. Repara que ele usou a rede subrede 1, 2, 3, 4 e 5. Acabou, está dividido. Não tem que calcular, não tem bit emprestado, não tem nada disso. É moleza, é tranquilidade. Em casos extremos, você pode ser um administrador de rede que não recebeu controle para esses bits aqui reservados para a subrede. O que é permitido fazer? Tá? Você pode pegar um algarismo, né? Um algarismo hexa da parte de ID de interface, pegar emprestado, tá certo? E pode usar ele como subrede. Isso se chama noodle, tá certo? E aí o que você faz? Aí você não vai usar mais /64 para os endereços, vai ter que usar /68, tá? Mas funciona também. Aí você pode dividir até em 16 subredes, pegando esse nível, ok? E aqui está um exercíciozinho para vocês fazerem um endereçamento IPv6, tranquilinho, 9314, tá certo? Muito importante fazer todos os exercícios desse capítulo, gente. No final do capítulo também, logo após o resumo, vocês têm o quê? Vocês têm o desafio de integração de habilidades. Também é importantíssimo fazer esse desafio. Com isso a gente finaliza o capítulo 9.